Bom dia, boa tarde, boa noite, professor avaliando. Bom, meu nome é Samara e eu vou estar falando aqui do tema de capacidades caloríficas. Então, o que são essas capacidades caloríficas? São os diversos valores que os calores trocados com as vizinhanças podem assumir, quando certa variação de temperatura, ΔT, estiver associada à mudança de estado. Essa capacidade calorífica é uma propriedade extensiva. O que quer dizer isso? Proporcional à quantidade de material presente no corpo. Por exemplo, ali, 100 gramas de água tem a capacidade calorífica 100 vezes maior do que a de 1 grama de água. Bom, agora falando aqui da capacidade calorífica a volume constante. A energia interna de uma substância aumenta quando a temperatura se eleva. O aumento depende das condições em que se faz o aquecimento, considerando aqui volume constante. O coeficiente angular da tangente à curva em cada temperatura é a capacidade calorífica. E com isso a gente tem aqui essa equação de CV é igual a derivada de U sobre a derivada de T. A gente pode ver nesse gráfico aqui que a energia interna de um sistema aumenta com a elevação da temperatura. E esse gráfico mostra que a variação da energia interna, quando o sistema é aquecido a volume constante, o coeficiente angular da tangente à curva em qualquer temperatura é a capacidade calorífica a volume constante naquela temperatura. Então aqui a gente tem o coeficiente A e o coeficiente B. E dá pra gente ver que o coeficiente B é maior do que o A. Então passou aqui a temperatura, a energia interna aumentou. A capacidade calorífica molar a volume constante. É a capacidade calorífica por mol da substância e é uma propriedade intensiva. Então não é mais extensiva como a calorífica a volume constante só. Então, também coloquei entre parênteses ali que todas as grandezas molares são intensivas. Os valores de CV molar para gases poliatômicos são da ordem de 25 kJ vezes Kelvin por mol. E a capacidade calorífica específica de uma substância... Então, continuando aqui, que eu estava falando que a capacidade calorífica específica de uma substância é a capacidade calorífica da amostra dividida pela sua massa. Igual aquele exemplo que eu citei lá da água, por exemplo, Agora aqui vamos falar ainda da capacidade calorífica a volume constante. A capacidade calorífica ela pode ser usada também para relacionar a variação de energia interna de um sistema com a temperatura. Aqui nós temos aqui a variação da energia interna, é igual a CV ΔT, igual isso aqui é a volume constante. E como a variação de energia interna também pode ser igualada ao calor fornecido, aqui, a volume constante, temos que o QV é igual a CV ΔT. E se for, no caso aí, eletricamente falando, ficaria assim. Agora falando aqui da capacidade calorífica a pressão constante. A entalpia de uma substância aumenta quando a temperatura se eleva. A relação entre elas depende das condições, Agora a gente falando da condição de pressão constante, o coeficiente angular da curva, entalpia contra a temperatura, que a gente temos aqui o gráfico, estabelece a capacidade calorífica a pressão constante, CP. Então CP é igual a derivada de H, de entalpia, sobre derivada de T. E aqui temos os coeficientes citados, que a gente pode ver nesse gráfico, que é mantida a pressão constante. E o coeficiente angular ele pode variar com a temperatura, quando a capacidade calórica varia com a temperatura. Então, essas capacidades aqui, A e B, elas são diferentes.
No caso dos gases, o coeficiente angular da curva da entalpia contra a temperatura, numa determinada temperatura, é maior do que o coeficiente angular da curva da energia interna contra a temperatura, que era o que a gente falou ali do volume constante. Então, por isso, né, o CP molar é maior do que o CV molar. A capacidade calorífica molar a pressão constante. Assim como a capacidade calorífica a volume constante, a capacidade calorífica a pressão constante é uma propriedade extensiva, mas a molar, que é o CPM, que é por mol, é uma propriedade intensiva. Também do mesmo modo, a capacidade calorífica a pressão constante, ela relaciona com a variação de temperatura, e se a capacidade calorífica for constante no intervalo de temperatura que se estiver observando, e essa variação de temperatura for finita, a gente vai ter aqui, ó, ΔH é igual a Cp ΔT, só pressão constante. E também, né, como o aumento de entalpia pode ser identificado com o calor fornecido ao sistema, a pressão constante, também temos que Gp é igual a Cp ΔT. Agora falando aqui das relações entre as capacidades caloríficas, né? Então, a gente matematicamente falando ali, o Cp é maior que o Cv. O que acontece? É que a maioria dos sistemas, né, se expande quando aquecido a pressão constante. Estes sistemas efetuam trabalhos sobre as suas vizinhanças lá, e parte da energia que recebem na forma de calor vai escapando como trabalho para as vizinhanças. E por isso a temperatura do sistema se eleva menos quando o aquecimento é a pressão constante do que quando é a volume constante. E uma menor elevação de temperatura mostra maior capacidade calorífica. E assim a gente pode perceber que na maioria dos casos a capacidade calorífica a pressão constante é maior do que a capacidade calorífica a volume constante. E com isso a gente tem aqui essa relação do que eu acabei de dizer aqui, ó, de Cp menos Cv é igual a NR. Agora a gente vai falar aqui o Cp menos Cv para líquidos e sólidos. As capacidades caloríficas à pressão constante e a volume constante estão relacionadas por... Temos aqui a equação que relaciona elas aqui. E a gente pode lembrar da definição de compressibilidade isotérmica, que é o casinho que eu vou citar aqui, e do coeficiente de expansão térmica, que é essa letra grega aqui que eu acho que... não sei o nome dela ao certo. Aí, substituindo essa equação aqui antes, a gente vai conseguir essa daqui, ó. E com essa equação aqui, a gente vai poder saber a diferença entre as capacidades caloríficas através de quantidades em que os valores são encontrados em tabelas. Aqui são as minhas referências, muito obrigada. E é isso.